Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Hoje é 18 de dezembro e estaremos lendo o capítulo 18 de Provérbios. Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos porque até aqui Tu, ó Senhor, nos tem sustentado, nos tem capacitado, nos tem direcionado, nos tem fortalecido, tem provido para nós tudo de que precisamos. Senhor, nós estamos nesta série, ó Deus, de aprendermos mais sobre os seus mandamentos, sobre, ó Senhor Jesus amado, a palavra da verdade do Senhor, sobre os seus ensinamentos que tu deixastes para que venhamos estar inculcando e guardando-os na tábua dos nossos corações e seguindo-os, ó Senhor, para que tudo nos vá bem, Senhor. Pai, ministra em nós. Derrama sobre nós o discernimento, a sabedoria de que precisamos. Também nos traz, Senhor Jesus amado, a inteligência. E com profundidade, comprimento, altura e largura, sob medida, dê-nos o conhecimento necessário de toda a palavra verdadeira que está sendo ministrada em nossos corações. Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, sem Ti nós não compreendemos, sem Ti nada somos, sem Ti nada aprendemos, sem Ti nada fazemos, Senhor. Então, ó Deus, fala conosco, ministra em nós. Jesus, limpa o nosso coração, para que ele venha a ser um solo fértil, bom e agradável, e assim as sementes que foram lançadas a 30, a 60 e a 100 deem bons frutos para a glória de Deus. Senhor, nós te convidamos ao lugar de primazia neste devocional. Ministra em nós, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Vamos lá? Provérbios capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os lábios um laço para a sua alma. Eu quero pausar aqui para dizer para vocês que, mais uma vez, o Senhor está nos alertando que a boca da pessoa que fala sem pensar leva a pessoa que falou sem pensar à própria destruição. Então, o que isso quer dizer? Devemos pensar muito antes de falar. Principalmente no momento de raiva, devemos trancar as nossas bocas, pedir ao Senhor que nos ajude a ter domínio próprio, a nos controlarmos, porque senão vai sair de nossa boca palavras impróprias e palavras de destruição. E se isso acontecer, isso será para nós como um laço para a nossa própria alma. Estaremos nós agindo insensatamente. Ixi, eu não sei se essa palavra existe não, mas vamos corrigir isso. Estaremos agindo como um insensato e procurando e abrindo porta para a própria destruição de nossas almas. Então devemos tomar muito cuidado, porque as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua boca já é irmão do desperdiçador.
Aqui, essa parte aqui, ó, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Toda pessoa que fica maldizendo, porque isso, porque assim, porque assado, que não presta, que não vale nada, que não... Tudo isso vai para o próprio ventre da pessoa. Vai para o próprio coração da pessoa. E vocês já ouviram, eu não sei, tá? Se vocês lembram que a palavra, na verdade, está escrita na Bíblia, tá bom? A palavra que nós dizemos, tudo que nós falamos, nosso comportamento, tudo que nós fazemos, é de acordo com o que estamos cheios. Se a gente só fala coisa ruim, só xinga, só murmura, só reclama, o que é que tem dentro do seu coração? Porque a boca fala do que o coração está cheio, está escrito na Bíblia. Sabia disso? Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Porque tudo que a gente fala vai acabar sendo transformado em coisas mais para a nossa própria alma, para nós mesmos, para o nosso próprio lar, para a nossa própria família. Então, que tenhamos cuidado. Um cuidado absurdo com o que vamos falar. Que não é absurdo, é aquele cuidado onde que nós temos que zelar muito pelo que vamos dizer. Eu aprendi algo muito importante e que hoje eu não suporto. Palavras negativas. Eu não suporto. Para não dizer outras coisas, eu não suporto palavras negativas. Porque não vai dar certo, porque não isso, porque não assim, porque não assado, porque nem tentou. E já está dizendo que não vai dar certo. E assim, por mais que você ache que não vai dar certo, não fala não. Porque quando a gente fala, é uma semente lançada. Pronto. E essa semente, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. E como foi uma palavra ruim, ela vai dar um fruto ruim. Ou você espera que ela vai dar um fruto bom? Uma semente ruim, tu acha que vai dar fruto bom? Não. Então, temos que tomar muitíssimo cuidado com o que falamos. Preste atenção que essa negatividade não vem do Senhor, não. O Senhor, ele não é negativo, ele não trabalha com negatividade, ele é positivo, ele só trabalha com positividade. Quando falamos coisas boas, nós fazemos com que a nossa fé, ela seja regada. A nossa esperança seja regada. Então, cuidado, porque quem não cuida da própria fé, acaba matando ela com as próprias palavras maldizentes. Tá bom? Quem é negligente, na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo, imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Mas isso aqui eu fazia tanto. Eu achava tão legal isso aqui, ó. Responder, ó. Isso aqui, ó. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Estupidez. Tu vai passar vergonha. Por quê? Porque tu não sabe o que a outra pessoa vai falar. E você já deduz só por uma frase, um pedacinho, uma palavrinha que ela começou e aí ela nem terminou. Por que ela não terminou? Porque você não deixou. Aí você fez o quê? Você foi lá, assim, né? Aí a pessoa, não. Porque não era aquilo que a pessoa ia falar muitas das vezes. Eu já passei muita vergonha com isso. Já. E comecei a entender que isso é errado. Eu comecei a me envergonhar e todas as vezes que eu senti esse impulso enorme de interromper e falar, eu sei isso, assim.
Eu falava para eu mesma, para vocês terem uma noção que nós precisamos muito nos autodisciplinar e pedir socorro ao Espírito Santo. Ele nos ajuda, tá? Eu falava para mim, cala a boca, você não tem que falar antes da pessoa, cala a boca, fica quieta, espera a pessoa falar. Mesmo que a pessoa vai dizer a mesma coisa que você está pensando, a mesma coisa que você está sentindo, você diga para você mesmo, eu acertei, era isso, diga para você mesmo, você não tem necessidade de dizer para os outros, porque os outros não precisam saber disso. Você fica quieta na sua. Para com isso. E se não for isso que você está pensando que a pessoa quer dizer, você vai passar vergonha. Eu tinha que brigar comigo mesmo. Eu brigava muito comigo mesmo. E ainda brigo. Isso se tornou um espinho na carne. Assim como Paulo teve espinhos na carne, eu também tenho e você também tem. E eles vão permanecer em nós. Por quê? Porque a graça do Senhor nos basta. E isso é para quê? Para que nós não venhamos crescer a tal ponto onde que venhamos nos gabar, se nos tornarmos arrogantes, nos tornarmos prepotentes, nos tornarmos pessoas, falando aqui para que todos compreendam, nariz em pé. Então, deixe que a outra pessoa termine de falar para que você abra a boca e responda de acordo com o que você estava pensando que ela ia dizer ou se surpreenda com o que ela ia dizer. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Isso aqui já diz, o espírito firme sustém o homem na sua doença. A força de vontade, e não só a força de vontade, mas a força do pensamento, as palavras boas, a positividade sustém o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Mas a pessoa que está abatida de espírito, cansada, entristecida, e quando ela se deprime, a doença parece que toma conta mais ainda. Por isso que é importante que sejamos sempre positivos. Mas eu tô enfermo, tá assim, tá assado, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Tudo bem, compreendo. Deus também te compreende. Mas mesmo assim, tenta não ficar pensando negativamente, mesmo na sua enfermidade. Pense positivamente, eu vou melhorar em breve, em nome de Jesus. O Senhor já preparou a minha cura, o Senhor já determinou a minha cura em nome de Jesus. Eu já fui curada. O Senhor já levou todas as transgressões e dores ali naquela cruz, quando morreu por amor à minha vida. Em nome de Jesus, Ele já me curou. Toda enfermidade que habita em meu ser, em meu corpo, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Ore por si mesmo. Isso é criar intimidade. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Não é interessante? O coração do sábio adquire o conhecimento. O coração do sábio, ele está aberto para tudo que o Senhor quer nos ensinar. E assim nós adquirimos o conhecimento. O conhecimento é o aprendizado. Tudo que estamos aprendendo aqui, temos que pôr em prática na nossa própria vida. E o ouvido dos sábios procura o saber. Se você não sabe daquilo, alguém falou alguma coisa, você gostou do que você ouviu, procura saber. Como? Procura na Bíblia, procura na internet, pergunta para alguém, procura saber. Pergunta para Deus. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta,
do que produz. Olha aqui! Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Olha aqui, mais embaixo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Pois bem, esse daqui, ó, versículo 20, versículo 21, foi o que falei com vocês agora há pouco. O coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. E a morte e a vida estão no poder da língua. Se você falar coisas boas, você está decretando vida sobre você mesmo. Se você falar coisas más, você também está decretando morte sobre você mesmo. Então tome cuidado, porque o que bem utiliza a sua língua, come do seu fruto, fruto bom. Que fruto é esse? Fruto que você lançou, fruto de prosperidade, fruto de alegria, fruto de positividade. Então, pense bem antes de você falar coisas que não devem. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E é verdade. Eu tenho amigos que são bem íntimos e os trato e os tenho como irmãos. Vamos para o fruto do Espírito Santo? Vamos aprender qual é o fruto de hoje? Hoje nós aprenderemos sobre alegria, gozo. Este gomo lindo da laranja permanece, mesmo quando tudo vai mal. É aquela alegria igual à paz que transcende todo o nosso entendimento. Então, às vezes você olha assim para uma pessoa e ela está sorrindo, mas você não tem noção do que está passando na vida dela. Mas ela está sorrindo. Por quê? Porque essa alegria, ela vem do Espírito Santo. E ela fica conosco mesmo quando tudo vai mal. Nasce da presença de Deus, não das circunstâncias. Tudo está desmoronando, mas ela está alegre. E como é que pode uma coisa dessa? Que absurdo! Isso é sarcasmo? Não. Isso é o poder da presença de Deus, do Espírito Santo que habita em mim e em ti. Ele enche os nossos corações e assim contagia aqueles que estão perto. Aqueles que são mais íntimos e que temos intimidade para contar o que se passa momentaneamente na nossa vida, eles olham para nós e falam: nossa, mas aquela pessoa está passando por tantas coisas, mesmo assim ela está sorrindo. Que interessante! E se essa pessoa não serve a Deus, não conhece Jesus, isso vai despertar nela uma curiosidade de ela te perguntar como é que você pode, como é que você consegue sorrir num momento tão difícil como esse. Talvez você não consiga nem responder. Talvez você não saiba nem como responder. Mas se você disser: é o Espírito de Deus que habita em mim, que também quer habitar em ti e habita e fazer morada em você, ele vai te ensinar, você já vai estar ministrando uma palavra de cura na vida dessas pessoas. Sabia disso? Minha mãe tá ligando, só um instantinho. Então, a alegria, ela provém do Espírito Santo de Deus. Vamos lá aprender mais um pouco? Alegria. A alegria ou chara é mais do que uma emoção passageira. É um estado de
contentamento que vem de uma vida cheia da presença de Deus. Veja bem, isso é um bem, um dom que o Espírito de Deus derrama sobre nós quando nós estamos próximos dele. E assim, sobre nós é derramada a presença dele e a paz que transcende todo o nosso entendimento e a alegria. Por isso, quando estamos vivendo os dias maus e estamos alegres e em paz, não é porque a luta não está pesada, é porque o Senhor está se derramando sobre nós e aliviando os nossos fardos pesados. Então, olha que maravilha é ficar perto deste Deus maravilhoso e magnífico. Ele não só cuida de nós com riqueza de detalhes, nos ensina, nos direciona, nos capacita, nos transforma através do momento em que estamos vivenciando, mas também a alegria e a paz do Senhor é sobre nós. E assim podemos suportar os dias maus. Como está escrito na palavra do Senhor, tem de bom ânimo. Eu suportei, vós também suportarás. Então, para obtermos esses presentes, temos que estar perto de Deus. Temos que estar cheios da presença de Deus. Mesmo em meio a dificuldades, os cristãos podem experimentar essa alegria como um reflexo de sua confiança em Deus. Exemplos como o de Paulo e Silas, que cantaram louvores enquanto estavam presos, lá em Atos capítulo 16, versículo 25, mostram que a alegria cristã não depende de situações externas, depende do que está dentro de nós, mas da certeza de que Deus está no controle. Deus não perde o controle nunca. Jamais perdeu e jamais perderá. Sabe, hoje eu li algo muito lindo. Muito lindo. Jesus morreu numa sexta-feira. No sábado, houve silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Mas não só o silêncio, mas a angústia, o medo, a ansiedade. Ela começou a querer tomar conta dos corações dos discípulos, porque eles se sentiam perdidos. E agora? O que vamos fazer? Como vamos fazer? Isso acontece com todos nós quando perdemos um ente querido. Por mais que saibamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e quando este ente querido morre em Cristo Jesus, sabemos que vamos nos encontrar com ele ou com ela lá na glória, juntamente com o Pai. Mesmo assim, nós temos dor em nosso coração. Mesmo assim, não deixamos de sentir a dor, porque ela existe e ela tem que ser vivida. Mas até na dor, o Senhor nos abraça e nós temos uma escolha: aceitar e louvar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor, ou espernear. Espernear, espernear e espernear e não aceitar. Eu já vivenciei dois lados.
2 lados. Eu já esperneei, eu não aceitei, eu não gostei, nem quem é que gosta, né? De perder um ente querido. Mas eu vivi o outro lado também. Com um certo brandor. Um certo brandor. Quando eu perdi meu pai, quando o Senhor recolheu meu pai, eu fiquei muito chateada. Quem não ficaria, né? Mas eu fiquei muito chateada porque o meu pai sempre foi um homem muito turrão, fechado, não dava o braço a torcer. Era um homem duro, sabe? Pelas durezas da vida e pela dureza de ter sido criado duramente. E ele não soube transmitir amor abertamente. Hoje, adulta, eu vejo como ele me amou em pequenos detalhes. Mas quando ele, depois de uns certos anos, eu fui, né? Eu sempre fui muito amorosa. Aí dizem que filha mulher é mais amorosa. Não, eu fui muito amorosa, mas eu também sou dura. Então, eu fui tentando me aproximar dele, tentando, até que eu tive meu filho e parece que o nascimento do meu filho fez com que ele se abrisse mais. E então estávamos num momento onde que eu vivenciei ter um pai. Um pai mesmo, um pai. Como eu nunca havia tido um pai do jeito que eu estava tendo. E ali eu fiquei tão feliz, eu estava tão feliz. E um dia meu pai passou muito mal. Eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero profundo porque eu logo pensei, por que Deus vai colher meu pai agora no melhor momento de nossa relação? E eu fiquei muito chateada com Deus. Eu indaguei, eu falei por que o Senhor fez isso comigo. Eu estava me dando muito bem com meu pai, estávamos agindo como pai e filho, e por quê? O Senhor tirou isso de mim. Foi o que eu pensei. E falei. O Senhor tirou isso de mim. Mas ali eu ainda não estava tão dura. Então o Espírito Santo ministrou, foi falando, foi melhor assim. Seu pai não ia suportar ficar numa cama sem poder andar, sem fazer nada, quase que vegetando. Você teria que trocar a fralda se ele sobrevivesse, e dentre muito mais. E eu ainda briguei, ainda falei, eu mesmo faço, eu falo, eu faço tudo sozinho, mas eu tinha o meu filho pequeno, eu precisava cuidar do meu filho, eu precisava trabalhar, e a minha mãe não ia ter suporte necessário, e dentre muitas outras coisas, mas eu não queria entender. Eu não queria entender. Que ele também sabia, Deus sabia o que se passava no coração do meu pai, como ele se sentia. E o tempo do meu pai findou-se aqui nesta terra. Então eu fiquei muito chateada, mas depois de um tempo aquilo eu entendi. Mas quando Deus levou a minha avó, eu não quis entender. Eu não quis entender e não queria ouvir falar o nome de Deus. Uma amiga usada por Deus chegou e falou comigo, né? Não faça assim, isso, Deus, Jesus te ama, Jesus sabe o que faz e tudo mais. E eu briguei com ela. Falei, olha, por favor, eu não quero pecar, eu não quero blasfemar, eu não quero. Por mais que tudo que é mais sagrado, não fala comigo sobre Jesus. Não fala comigo sobre Deus. Porque para mim, o meu mundo tinha-se. Eu senti muito. Então, depois de longos anos, Deus usou uma pessoa que eu não sei nem quem é, até hoje eu não sei quem é,
Meu Deus, chega. Eu começo a rir porque foi muito absurdo. Uma pessoa do antigo Orkut, ela se intitulava Freira. Ela tinha uma foto de freira e eu acho que nem. Acho que na época era muita gente que fazia muita coisa assim para perfil falsos, sabe? Mas botava fotos falsas de outras pessoas. Eu acho que esse era um desses perfis. E essa pessoa simplesmente falou pra mim, um dia eu postei saudades, vó, muita saudade, se ela faz muita foto, uma coisa assim. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ah, vi que você postou assim, eu nunca tinha falado com essa pessoa. Aí essa pessoa falou assim, Aí eu contei pra ela, né, que minha avó tinha morrido e tudo mais. E ela falou assim, nossa, como você é egoísta. Eu falei, é o quê? Você é egoísta demais. Você teve tantos anos com sua avó. E ela falou tanta coisa ali. Eu desabei a chorar, achei um absurdo e nem respondi. Só tranquei a conversa e saí. Mas eu chorei sozinha e eu fiquei com mais raiva ainda. Mas eu fiquei com muita raiva e achei um absurdo porque eu não estava sendo egoísta. Quando na verdade eu estava. Eu estava. Sabe, nós não gostamos de falar sobre isso. Mas existe um tempo para mim e existe um tempo para ti. E quando este tempo chegar, os que ficarão receberão de Deus o afago. Receberão de Deus a alegria. Sim, receberão a alegria. Receberão abraço, receberão bálsamo, receberão amor, receberão a paz que transcende todo o nosso entendimento. Porque Deus é misericordioso. Mas veja bem, eu e você também devemos, no caso, aceitar. Porque quando não aceitamos, Deus nos dá de graça, assim como a sabedoria. Ele é misericordioso, mas quando nós não aceitamos, se torna um problema para nós mesmos, tá bom? Então, eu desejo hoje que em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, qual fase você está passando, seja ela boa, louvado seja o nome do Senhor. É ruim, louvado seja o nome do Senhor, mas que a alegria do Espírito Santo te abrace, que a paz que transcende todo o nosso entendimento invada seu coração, que o Senhor venha se derramar sobre ti através da presença do Espírito Santo e você se sinta abraçado, afagado, acolhido, amado, porque você é muito valioso e importante para Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, a alegria. Que o Senhor te capacite, te fortaleça, te renove e te dê sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão sobre medida sobre todas as coisas. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te abrace. Se você está vivendo um momento feliz, louvado seja o nome do Senhor e que essa alegria perdure. Se você está vivendo um momento de dificuldade, que a paz do Espírito Santo de Deus, ela seja derramada sobre o seu secreto, sobre sua mente, e o Espírito de Deus venha ministrar em ti estratégia, discernimento, sabedoria, a calmaria, em nome de Jesus.
que você se sinta acolhido, abraçado, protegido, amado e nem um pouco sozinho, porque você não está só. Deus é contigo, Ele te conhece, Ele sabe quem você é e Ele jamais perdeu o controle de nenhuma das situações da nossa vida, de nada. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos porque Tu se derrama sobre nós em forma de alegria, em forma de paz, em forma, Senhor Jesus amado, de benignidade, de graça, de amor, de favor, ó Senhor. Nós precisamos, Jesus amado, ser renovados e fortalecidos por Ti em nossos corações, em nossas fé e em nossa esperança. Ó Senhor amado, cura as nossas emoções. Derrama da Tua paz que excede todo o nosso entendimento sobre nós, nos direciona, nos capacita, nos transforma, nos vivifica para a glória de Deus. Nós aqui estamos para vivenciar e glorificar o Seu nome, vivenciar testemunhos maravilhosos e exaltar e bendizer ao Senhor em todo o tempo. Nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco até a vinda do Senhor, em todo o tempo. Amém. Até amanhã, no nosso devocional. Amém?